Boa tarde, pessoal. Estamos aguardando aí o pessoal chegando. Ó. Boa tarde. Boa tarde. Oi. Como é que vocês estão? Como é que foi o feriado de Páscoa? Tudo tranquilo? Né? A Pro tá louca para poder ouvir as histórias de vocês do fim de semana. Oi, Sara, oi, Felipe. Luquinhas também deu oi antes pra Pro, que chegou atrasadinho aqui. Oi, o Cauã chegou também. Tudo bom, pessoal? Obrigada, Luiz. Bom, pessoal, boa tarde, Jane. A Pro, enquanto o pessoal tá chegando aí, a Pro vai fazer uns lembretezinhos para essa semana, tá? Essa semana, então, começam as lives também das nossas especializadas, né? Que olha, muito gostoso, né, pessoal, a gente poder rever os profs também das especializadas, né? Então, não esqueçam, né, de se inscreverem lá nas lives deles também, certo? Os horários, né, e os dias já foram divulgados, estão sendo divulgados na página da escola também, tá? Então, não esqueçam que essa semana nós teremos as especializadas também, certo? Ó, entrou o Gabriel de Deus, o Juan agora. E hoje, então, pessoal, nós faremos a nossa aulinha sobre, né, os numerais, né? Não, mas não é matemática. Os numerais nós veremos na parte de português hoje, certo? Mas para podermos seguir em frente nos numerais, né, nós vamos relembrar os artigos, certo, pessoal? Lembram dos artigos? Os artigos definidos e indefinidos, lembram? O a, o os e o as, né? E o uns, o uma e o uns, lembram? Nós vimos lá na sala, né? O que são os artigos definidos, né, pessoal? São os artigos que definem quando o substantivo tá no nosso modo masculino ou feminino, né? Lembrando que o é o masculino e o a é o feminino, ou está no plural ou singular. Então, os masculino e plural, as feminino e plural, certo? E o ou uma, né? Ele indica que é um ser qualquer, lembram? Que nós estávamos conversando em aula, né? Ai, uma menina aí, né? Eu não sei quem é aquela menina. Então, uma menina aí. Lembram que a Pro deu um exemplo para vocês em aula? Né? Então, o masculino, singular, uns, masculino, plural. Uma, feminino, singular, e umas, feminino, plural. Estão lembrando disso? Por enquanto a Pro não vai dar página, tá, Luiz? Por enquanto a gente vai relembrando assim, falando, né? E hoje, então, a gente vai entrar com os numerais, que nós usamos tanto em português quanto em matemática, sim. E alguns numerais que nós veremos hoje, né, o nome deles, o porquê que nós usamos, nós vamos ver também em matemática depois, que vocês não viram ainda, tá? Então, o numeral, certo? Ele é a classe gramatical que indica diretamente uma quantidade, certo? Ele vai indicar a quantidade
de objetos que aparecem em determinado lugar, né? Mas desse numeral existem 4 tipos, certo? Que são os numerais cardinais, os ordinais, os fracionários e os multiplicativos, tá? Esse vocês vão poder ver lá na página 60 da apostila de português. Ele tá bem embaixo. Ó, bem embaixo na página 60 da apostila de português. Tá escrito numeral, tá? Mas, por enquanto, o que a Pro tá explicando ainda não tem aqui na apostila. Então, por isso que a Pro preparou a aulinha para vocês. Então, os numerais são divididos nesses 4 tipos, certo? O numeral cardinal, tá? São nomezinhos difíceis, assim, um pouquinho para a gente lembrar, mas que trabalhando e tendo os exemplos, a gente vai conseguir lembrar sempre de todos, tá? O numeral cardinal, então, é aquele que indica a quantidade normal, certo? A Pro separou aqui para você, tá espelhadinho, mas dá para ver. A Pro colocou os numerais cardinais, ó, de 1 a 10, certo? Esses são os numerais cardinais. Mas eles indicam quantidade, então a Pro também colocou aqui, ó. Nós temos a joaninha, certo? E na joaninha tem uma bolinha. Então, o que indica qual é o número que nós usamos? É o 1. E qual é a escrita dele? 1, né? Depois eu tenho aqui a joaninha de novo, né? Por que será que a Pro usou uma joaninha, né? A Pro é uma apaixonada por joaninha. Ó, nós temos a joaninha com 4 bolinhas e o numeral cardinal que indica a quantidade é o número 4. A escrita dele, 4. Lembram? Depois, nós vamos ter o numeral multiplicativo. O nome já nos diz o que é mais ou menos, né? Tem a ver com a multiplicação. Lembram? Só que em vez de nós usarmos 2 vezes o 2, a gente vai usar a palavra dobro, né? Eu tenho uma maçã, né? Resolvi ir na fruteira e comprar o dobro. Então, o dobro de 1 é 2 vezes o 1. Então, eu fiquei com 2 maçãs. Então, a única coisa que vai mudar vai ser o nome. A gente não vai falar 2 vezes o 1. Nós vamos falar o dobro de 1. Ó, a Pro colocou aqui 2 exemplos. O dobro e o triplo. Certo? Estão conseguindo acompanhar? O numeral é bem facinho, pessoal. Não é nada de... Meu Deus, Sora, que terror isso! E agora, a Pro vai falar para vocês dos números ordinais. Lembram? O que será que são os números ordinais? O nomezinho deles também já nos deixa a par do que ele significa, né? Os numerais ordinais significam a ordem, né? A ordem como as coisas estão. A Pro separou aqui para vocês uma escalinha, né? Onde nós temos o número dos números do primeiro até o 10º. Vocês estão vendo? Tem um menininho subindo aqui, um homenzinho, né? Subindo as escadinhas, certo? E aqui a Pro colocou aquelas faixinhas de quando nós ganhamos alguma competição, ganhamos alguma medalha, né? Eles nos dão, ó, primeiro, segundo e terceiro lugar. E junto naquele material que a Pro deixou aqui no grupo e a Pro já colocou também lá no portal, nós temos uma folhinha, ó, é essa folhinha aqui, que vai apresentar os nossos 4 tipos de numerais, certo? E na segunda coluna vocês vão ver que tem os ordinais, tá? Então, os ordinais, eles significam a ordem. Eu cheguei em primeiro lugar. Eu cheguei em quarto, né? Estou sentado na 5ª fileira da sala de aula.
Lembram disso? Certo, pessoal? Esse último numeral que nós vamos ver agora é o fracionário. Nós ainda não trabalhamos em sala. Mas o que quer dizer o fracionário, né? É quando nós temos um inteiro, alguma coisa inteira. Então, a professora, um exemplo de um círculo. Ó, nós temos um círculo inteiro, certo? E eu vou dividir ele. Então, eu vou fazer uma fração dele, eu vou fracionar, eu vou dividir. Por isso que é numeral fracionário, ele recebe outro tipo de nome. Então, eu tenho um inteiro e eu vou dividir, eu vou fracionar ele em 2. Beleza? Então, eu tenho um inteiro que foi dividido em 2, certo? Desse meu inteiro que eu dividi em 2, eu pintei um lado, tá? Vai receber um nome. Ele vai ser 1/2. Por que vai ser 1/2? Porque eu tinha ele inteiro, eu dividi em 2, ó, e pintei uma parte. Então, eu usei só a metade daquela parte. Então, por isso que vai ser meio. Ou também existem vários, né? Como é que nós podemos dizer? Nós podemos dividir em várias partes. A Pro só tá dando alguns exemplos, certo? Ó, daquele meu inteiro que eu tinha, ó, desse meu inteiro que eu tinha, a Pro dividiu em 3. Mas aqui tem uma coisa diferente. A Pro pintou 2 partes, né? Então, como é que vai ser? Vai ficar 1/3, certo? Então, os numerais fracionários, né, eles indicam o número de partes que foi dividido um inteiro. Nós veremos lá em matemática depois, mais adiante, né, pessoal? E a gente vai aprender mais ainda e os outros nomes também. Tem 2/9, 2/3, 4/5, é uma infinidade. A Pro até pôs aqui uns cartazinhos atrás também para vocês darem uma olhadinha depois, certo? Nós temos também, que a Pro deixou lá no portal da escola, tá? Essa folhinha aqui, que a Pro deixou com os desenhos para explicar para vocês melhor o que são os numerais, né? E um exemplo de cada um deles. Ó, nos cardinais aqui, a Pro mostrou para vocês, assim como a Pro fez com as bolinhas da Joaninha, tá? Nós temos cupcakes aqui, né? A Pro, olha, a Pro só tá pensando em comer nessa quarentena, ou coisa séria, né? Um cupcake, então, o numeral 1. 2 cupcakes, 2. 3 cupcakes, o número 3. E aqui tá os nomezinhos dele. 1, 2, 3. Então, os numerais cardinais indicam quantidade. Quantos nós temos, certo? Aqui no outro quadrinho, os numerais ordinais, então, eles indicam ordem, né? Como as coisas foram arrumadinhas, ou em qual lugar que eu cheguei de uma competição, ou qual lugar que eu tirei num concurso, certo? Então aqui a Pro fez um pódiozinho, né? Que tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, os numerais ordinais indicando ordem. E aqui embaixo está escrito os nomezinhos que nós usamos. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A parte de baixo, então, aqui, nós temos os numerais multiplicativos, né? 2 vezes, duplo ou dobro, né? E 3 vezes o triplo, né? Eu tenho 3 picolés, mas Maria tem o triplo desses picolés. Então, a gente vai fazer 3 vezes o número 3, né? O triplo. Nós temos outros números como o triplo, quádruplo, o quíntuplo e assim por diante, certo? E por último, os numerais fracionários, né? Que indicam a fração. Ó, nós temos ali um inteiro que foi dividido em 4 e pintado 3. Então, nós temos 3 quartos, muito bem.
Depois nós temos um inteiro que foi dividido em 4, né? Mas foi pintado 1. Então, nós temos 1/4. Os numerais fracionários, então, indicam a divisão, a parte do todo, o meio, terço, quarto, quinto, sexto, né? E assim vai indo. Até o número 9, né? Até o número 10, nós usamos nomes específicos, que nem um meio, né? Um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono e um décimo, né? A partir do 11 até os outros, nós usamos o número com a palavra avos do lado. Mas isso nós veremos lá na aulinha de matemática, para não vai estragar as aulinhas de matemática, certo? Só para vocês saberem assim. Tem gente perguntando onde tá. Na página 60, bem embaixo, tá escrito numeral, tá? Apostila de português. Beleza? Então, agora, pessoal, vamos lá pegar a nossa apostila, então, na página 60, tá? Na de português. Que a Pro vai ajudar vocês, né? Vai explicar para vocês as atividades. Nessa primeira aqui da página 60, nós temos um trechinho, certo, pessoal? Falando sobre uma pesquisa que foi promovida pelo Ministério do Meio Ambiente. E aqui, nesse trechinho, aparece um numeral, certo? E eu quero que vocês achem ele e escrevam aqui embaixo para mim. Tá perguntando, ó. Que palavras do trecho expressam ideia de quantidade, copias, tá? Então, vocês vão ler esse trechinho e nesse trechinho tem essa ideia de quantidade, essa palavra, né? Esse numeral. Então, vocês vão escrever ele aqui embaixo. Lá na página 61, daí, nós temos a atividade número 2, certo? Na atividade número 2, nós temos uma tirinha do Cebolinha e da Mônica, né? Que eles estão conversando e contando quantos pulos a Mônica tá dando brincando de pular corda, né? E eu quero saber quais são as palavras que o Cebolinha usou para expressar a quantidade de pulos que a Mônica estava dando, né? Então, nós já sabemos que nós temos que ver os numerais que ele usou, né? Os numerais que ele falou. Desculpa, pessoal, é que o Luiz colocou assim, onde já se viu matemática em português? A Pro achou engraçado. Pois é, Luiz, né? E para todos, as matérias, elas se conectam, né? Elas se interligam. Nós usamos até leitura e interpretação em matemática. Lembram que a Pro conversou com vocês? Como é que nós conseguimos fazer as historinhas matemáticas? Porque nós temos que ler e interpretar. Então, português e matemática estão sim interligados. Então, acontece. Para te ver, ó, os nomes dos números que nós vamos usar lá em matemática também provém do português, também vem da língua portuguesa, né, da matéria, que nós temos que saber o que eles significam para nós podermos usar lá em matemática, viu, Luiz? A Pro achou engraçado o jeito que ele colocou. E na letra B, então, retomando, se o Cebolinha fosse usar algarismos, tá, para representar o que ele falou, né, os numerais que ele falou, para contar o número de pulos, né, que a Mônica está dando, quais são esses algarismos que seriam, quais eram os algarismos que são usados? Então, eu quero que vocês escrevam aqui, certo? Aqui depois na página 61, nós temos a classificação dos numerais, que é a mesma coisa, só que a propôs com exemplos com bichinhos, que fica mais fácil, com desenhos. Mesma coisa que a propôs nessa folhinha que tá lá no portal, certo? A Pro, aqui no livro de vocês também tem, só que é explicadinho, sem figuras, tá? Aí depois, na página 62, nós vamos virar,
E aqui na 62, nós vamos fazer só a atividade 3 e a atividade 4, certo, pessoal? Porque a 5 já entra a acentuação das paroxítonas que nós veremos numa outra aulinha, tá? Na atividade 3, então, nós temos que marcar com um xizinho, tá? As alternativas que apresentam numerais. Então, nós vamos ler essas frases que tem ali. E se na frase apresentar um numeral, né, pode ser cardinal, ordinário, multiplicativo ou fracionário, nós vamos marcar um xizinho do lado, certo? E na 4 é para classificar os numerais seguindo as cores da legenda. Então, nós temos os ordinais, que é para pintar de vermelho, os cardinais, que é para pintar de verde, o fracionário em azul, né? E o multiplicativo de laranja. Então, você tem aqui, são 12 números, né? 12 numerais escritos, e vocês terão que ver se eles, em qual dessas definições eles se classificam e vão pintar o quadradinho, certo, pessoal? Lá na página, daí essa aqui é na apostila grossa, tá bom? Lá na página 5 da apostila fina, nós também teremos algumas atividadezinhas. Aí, Luiz, nós vamos fazer leitura e interpretação junto, tá? Daquela outra matéria que nós já vimos, né? Então, nós começaremos lá na 5 com o conto, lembram? Da nossa aulinha sobre contos. Coça, coça na roça é o nome do conto, certo? Então, vocês vão ler ele na apostila fina, na página 5, tá? E lá na página 7, nós temos 3 perguntas sobre o conto, certo? E na 5, nós temos sobre introdução, desenvolvimento e conclusão, que foi o que nós fizemos também na nossa aula sobre narrativas, lembram? Que nós começamos com um conto. Na apostila fina, então, começa na 5, vai até a 7, que é aqui onde eu falei para vocês, e depois nós vamos lá para 25. Pessoal, eu posso botar aqui nos comentários depois para vocês os números das páginas. E também, quando vocês clicarem em cima das fotinhos que aparecem aí no cronograma que é propôs da aulinha de hoje, na segunda folha, embaixo do numeral fracionário, tem um quadrinho aqui, ó, que tá escrito as páginas direitinho também. Tá, pessoal? Então, depois que nós fizermos das 5 a 7, nós vamos lá para a página 25 da apostila fina, tá? Ó, que diz lá em cima numeral, e a gente vai fazer todas essas duas atividades. A primeira, então, vocês têm que classificar os numerais que tem nessas frases, tá? Com esses símbolozinhos, daí não é mais pintar e nem marcar xizinho, é com símbolozinho, tá? O cardinal, ele é um quadrado, o multiplicativo é um losango, o fracionário é uma estrela e o ordinal é um círculo. Então, vocês têm que cuidar isso, certo? Pro, não sei fazer estrela. Façam a estrelinha do jeito de vocês, certo? Que a Pro vai entender que é uma estrela. Não se preocupem, tá bom? E na 14, então, das palavras do quadro a seguir, 5 delas não são numerais. Cuidem bem que eu tô pedindo. Lembra que a Pro falou de ler bem para entender, né? Das palavras do quadro a seguir, 5 delas não são numerais. Quais e copias? Eu quero saber quais são o nome dessas 5, os nomes dessas 5, para vocês copiarem aqui embaixo. As que não são numerais, prestem bem atenção no não, certo? Vem um mosquitinho aqui, desculpa, pessoal. Bom, pessoal, então a nossa aulinha sobre numerais, tá? Terminou aqui, a Pro conseguiu explicar para vocês. Agora eu quero ver as perguntas, tá? Eu não quero saber agora das páginas. Eu quero que vocês me digam se ficou alguma dúvida, né? Do que são os numerais,
onde nós encontramos eles, né? Para que servem? Vocês têm alguma dúvida? Né? Esse é o tempinho de tirar as dúvidas. Tá? Depois a Pro vai escrever para vocês lá direitinho as páginas, tudo direitinho para quem não conseguir abrir, né? Alguém tem alguma dúvida para perguntar? Hoje, graças a Deus, não travou a internet, foi tudo direitinho, né? Conseguiu entender tudo, Rafa? Rafa disse que está sem dúvidas. Apostila grossa, então, Lucas. As páginas da apostila grossa, da 60 a 62, tá? E na 62 vocês vão fazer só até o número 4, certo? E depois, na apostila fina, vocês vão fazer as páginas da 5 a 7 e depois a página 25. Que bom. Então vamos fazer assim, ó. Tem muita gente perguntando das páginas, tá? Assim que terminar a live aqui, a Pro já vai lá e escreve no. A Pro faz um postzinho no Face, pode ser? Tá? E já diz pra vocês as páginas direitinho. Certo? Gente, eu acho que as gurias estão dormindo, pessoal. Assim que elas acordarem, a Pro tira uma fotinho e coloca pra vocês lá no Face também, pode ser? A Pro deixa lá a fotinho. Alguma dúvida, pessoal? Ó, não esqueçam que essa folhinha aqui, a Pro vai deixar lá no portal também. Ela tem 4 quadradinhos, estão vendo? Daí quem conseguir imprimir, certo? Se quiser recortar e colar uma embaixo da outra, ou uma do ladinho da outra, ou colar a folha toda no caderno, não tem problema, pode ser também, certo? Certinho? Eu estou esperando as dúvidas. Eu estou esperando as dúvidas, Gabriel. Tem alguma dúvida? É os minutinhos finais das dúvidas. Se não tiverem, a Pro quer explicar o trabalhinho de português do nosso livro. Que daí a Pro já vai iniciar com você semana que vem. Daí a Pro quer explicar, a Pro também vai fazer um roteirinho bonitinho, vai deixar lá, mas a Pro já quer ir mostrando para vocês como ele será feito. Eu acho que não tem mais dúvidas, né? Deixa só a Pro pegar o livrinho aqui, peraí. Então, sem dúvidas, muito bem, Cauã. Ah, a Rafa também. Sempre enrolação. O que houve, Lucas? Vamos lá então, pessoal. Lembram do livrinho que foi mandado para casa, da nossa leitura desse trimestre, a caixa de lápis de cor? Lembram que eu pedi para vocês ir lendo ele, porque gravuras também são lidas. Lembram que a Pro comentou com vocês e conversou? Tá vendo se o papel da Pro não estava aqui. Então, o nosso livro, então, a caixa de lápis de cor, né, que a Pro escolheu esse mês, é um livro que é a história contada somente através de gravuras, certo? O que a Pro pediu para vocês fazerem? Para vocês ir lendo essas gravuras, lendo ele, certo? E anotando tudo o que acontece na história, né, da caixa de lápis de cor. O que vai acontecer? Semana que vem,
na sexta, né, a Pro vai postar uma ficha de leitura, né? O que vai acontecer com essa ficha de leitura? Primeiro, nós vamos fazer isso para depois fazer o nosso trabalho. O que vai acontecer nessa ficha de leitura? Certo? Vocês vão vão pôr para Pro o nome do título, o título do texto, o nome do autor, o nome de quem ilustrou, né? E na parte do resumo, vocês vão contar para a Pro o que cada um, no caso, né? Porque como é um livro de gravuras, cada um vai ter a sua ideia do que foi contado aqui, certo? Então eu quero que nesse resumo vocês me contem o que aconteceu nessa história da caixa de lápis de cor, certo? Então vocês já vão lendo, já vão anotando, né? Já vão criando a sua história para depois repassarem lá para a ficha de leitura, tá? Depois que nós fizermos essa ficha de leitura, que é para ler todas elas, né, e ver, tá, que legal, eles foram criativos, porque eu sei que a turminha 42 é muito criativa, certo? Nós vamos fazer um trabalho, tá? Mas como assim a gente vai conseguir fazer um trabalho longe? Vamos fazer um trabalho de longe, tá? E daí a gente vai deixar ele prontinho, lindo, arrumadinho, para quando a gente chegar lá na escola, a gente vai juntar ele e vai ficar muito legal, certo? Isso, Rafa, anota numa folhinha, no caderno mesmo, tá? Tudo que se passa, porque depois a Pro vai mandar a folhinha oficial para vocês escreverem nela mesmo, tá? Como eu vejo o vídeo depois, espera uns 5 minutinhos, que daí o vídeo já vai aparecer lá na live para ver ele de novo, tá? Entenderam, então? Só façam certinho para Pro. Entenderam como é que é para fazer? O trabalhinho sobre a caixa, a primeira parte? Isso, vão dando certinho para Pro saber. Pessoal, qualquer coisa, a Pro atende vocês lá pelos comentários ali mesmo, certo? Ou pode chamar a Pro lá no aplicativo, no portal também, a Pro atende vocês, não tem problema, tá bom? Sem estresse nenhum quanto a isso, tá? A Pro tá aqui para ajudar vocês também, não só passar as atividades e não ajudar. Porque eu agora subi um comentário aqui, creio que seja do Miguel. Pro, eu não entendi nada. Tá, Miguel, o que a Pro vai te perguntar? Tu não entendeu o que são os numerais? Isso? Juliana. Sim. Ainda tem uns minutinhos, pessoal, para vocês tirarem dúvidas, perguntarem. Também tô com saudades, Lucas. Muita, muita, muita. Eu tô louca que passe tudo isso de uma vez, né? Que fique todo mundo bem, que a gente possa se reencontrar. A Aline é o Miguel, né? Sim, tu não entendeu o que são os numerais, Miguel. Tá, vamos lá de novo. Os numerais, então. Eles são todos os números que indicam quantidade. É como se fosse na matemática, certo? Números, quantidade. Só que dentro dos numerais, né, nós temos 4 tipos de numerais, tá? Nós temos 4 tipos de numerais, que são os numerais ordinais, que indicam ordem, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, lembra disso? Né? Ah, exemplo, cheguei em terceiro lugar na corrida de terça-feira, tirei quinto lugar naquela pesquisa que eu fiz para aula, tá? Nós temos os numerais cardinais, que são os que só indicam a quantidade, né? Lembra que a Pro mostrou aqui para vocês da Joaninha? Ó, eu tenho uma Joaninha e ela tem 1, 2, 3, 4 bolinhas. Qual é o número que eu vou usar? Vou usar o número 4. E qual é a palavra? Qual é o nome dele? 4.
Tá entendendo direitinho agora? Nós temos os numerais fracionários, né? Que eles servem para indicar a divisão, né? A separação do inteiro. Esse daqui eu sei que vai ser um pouquinho mais difícil de vocês pegarem, porque nós não vimos ainda as frações lá em matemática, mas nós veremos e nós vamos usar muito. Quando a gente começar a usar muito em matemática, tu vai ver que tu vai lembrar dele sempre, que tu vai entender. Então, os fracionários, nós temos um inteiro, né? Eu tô com a minha bolinha inteira, certo? E dividir ela ao meio. Então, eu fiz uma fração, eu fiz uma divisão. Para essa divisão, a gente tem um nome, né? Que seria um meio. Por quê? Porque eu tinha um inteiro e dividi em duas metades, meio, certo? E o multiplicativo são os números que nós usamos para nossa multiplicação. Só que em vez de usar, eu tenho 2 vezes o 1, que nem aqui eu expliquei para vocês das maçãs. Fui no mercado, comprei uma maçã, voltei lá, comprei mais uma. Em vez de dizer eu tenho 1 mais 1, ou eu tenho 2 vezes o número 1, eu fui lá e comprei o dobro de maçãs que eu tinha. Se eu tinha uma maçã, eu comprei o dobro, então eu comprei 2 vezes o número de maçãs que eu tinha antes. Então eu comprei o dobro. Eu comprei o triplo, então eu comprei 3 vezes o número de maçãs que eu tinha. Conseguiu dar uma entendidinha assim, Miguel? A Pro ainda tem uns minutinhos. Vocês não sabem a saudade que a Pro está do quadro, de poder ir lá no quadro, explicar, vocês poderem falar, né? Bastante com a Pro. Poderem ir lá no quadro, né? Pro, assim, que nem a gente fazia lá na aula, né? Tá certo, Pro? Posso fazer assim? Posso, né? Entendeu? Então agora muito bem, então, Miguel. E qualquer coisa, Miguel pode chamar a Pro, que a Pro te responde. Qualquer um, além do Miguel também, que não está conseguindo acompanhar, certo? Pode chamar a Pro. Não foi menos tempo de live, foi o mesmo tempo. Os 10 minutinhos que a Pro deixou para tirar dúvidas, certo? E a Pro começou também às 2h30, de repente pelo horário vocês estão achando estranho, tá? Temos mais 5 minutinhos, Rafa. Tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar para a Pro? Sobre o trabalhinho que a Pro deixou já de teminha que a Pro vai pôr lá sobre o livro. Vocês entenderam tudo? Não ficou nenhuma dúvida do livrinho? Do que é para fazer? Vocês têm que ler a história e anotar tudo que vocês entenderam da história, já criando uma historinha ali. Certo? Certo, pessoal? Então tá. A Pro vai encerrar então a live de hoje e já vai colocar para vocês lá tudo direitinho as páginas, certo? E um roteirinho de como vocês têm que fazer a leitura então e o que vocês têm que fazer após a leitura do livrinho, a caixa de lápis de cor, certo? Para depois nós fazermos o nosso trabalhinho. Ok? Não ficaram com dúvidas nenhuma? Certinho, então já tem uns dando adeus já também. Certo? E na hora de fazer as atividades na apostila, ficou com dúvida? Chama a Pro. Tá bom?
Lá no aplicativo a Pro só não consegue atender depois das 5h30, tá? É, foi rapidinho. A Pro tem que começar a explicar mais devagarinho. A Pro explica muito rápido, né? Ainda mais quando é conteúdo assim que eu sei que vocês vão entender rápido. Eu tô acostumada com vocês. Certinho, então, pessoal. Feliz Páscoa. Beijos.